E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Esse poderia ser o versículo do dia de hoje, mas não é. Trataremos de um tema que pode trazer certos conflitos e incomodação, mas libertação. Estou aqui para pregar a palavra de Deus em porções pequenas, mas com a totalidade e profundidade que exige um ministro do Evangelho. Os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus. Esse é o título dessa mensagem. Fica comigo até o final, pois se você clicou nesse vídeo, Deus quer falar com você. Seja muito bem-vindo a esse canal. Me chamo Camila Antoniazzi. Esse é o versículo do dia e ele encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Vocês não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Não se enganem a si próprios. Os imorais, os adoradores de ídolos, os adúlteros ou os homossexuais, os efeminados, os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores e os salteadores não terão parte no reino de Deus. Espírito Santo, estamos aqui frente à Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, para nos conduzir à verdade que nos liberta e nos transforma. Em nome de Jesus, fala conosco segundo a necessidade e o entendimento que há em cada um que está me ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, vocês sabiam que os que praticam essas coisas que eu li não têm parte no reino de Deus? Talvez não. Talvez você nem conhecia o versículo que eu te apresentei, não sei o tempo que você tem de caminhada com Jesus. Tem igrejas que nem pregam mais essa passagem da Bíblia. E em breve, talvez, nós sejamos proibidos, inclusive, de pregar nas redes sociais acerca dela, pois ela vai ser considerada preconceituosa. Mas não devemos nos enganar. Enquanto houver tempo, precisamos pregar a palavra de Deus, pois ela é a verdade, ela revela Cristo, o seu reino, e liberta os encarcerados em seus pecados. Mas quero lembrar que essa mensagem era de Paulo à igreja, ao povo de Deus escolhido que já estava andando no caminho. Hoje, o mundo está cada vez mais pervertido, mais afastado da verdade do Senhor. E muitos de nós, falando acerca da verdade que existe na Bíblia, apresentamos ela para pessoas que ainda estão no inferno. Parece chocante, mas entenda, quem não está em Cristo está morto espiritualmente. Quem está morto, não adianta simplesmente deixar de praticar tais coisas. Precisa primeiro entrar no reino de Deus através da fé em Cristo Jesus. Essas pessoas primeiro precisam compreender que a salvação se dá por meio da fé em Jesus Cristo. Ainda que seja uma pessoa moralmente correta, que não pratique nada do que eu falei, se ela não tiver a sua fé alicerçada em Cristo Jesus, ela também não tem parte no reino de Deus. Por que estou comentando tudo isso? Porque não adianta nós olharmos para os que estão fora do reino hoje, querendo lhe apresentar essa verdade e que a pessoa viva isso. Primeiro precisamos apresentar Jesus, a salvação que Ele tem para aquela pessoa. E quando ela compreender o que é a salvação, o que foi a cruz, quando ela nascer em Cristo, apresentar essa palavra, para que ela venha ter a sua vida transformada e regenerada através da verdade que há no Evangelho. Aqui no versículo 11, diz assim: Houve um tempo quando alguns de vocês eram exatamente isso, porém agora seus pecados foram lavados.
Vocês foram santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Queridos, aqui na palavra do versículo de hoje diz que os imorais, os adoradores de ídolos, os adúlteros ou os homossexuais, os efeminados, os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores e os salteadores ou assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Isso aqui o apóstolo Paulo estava falando para pessoas que já tinham conhecido a Jesus. Eu mesma, quando conheci o Evangelho e as Boas Novas, praticava algumas dessas coisas. Mas, conhecendo a Jesus, nascendo novamente, fui conhecendo a verdade e ela foi me libertando, e não pratico mais tais coisas. O versículo do dia de hoje é para fazer você olhar para dentro de você. Você, conhecendo a Cristo, a salvação, o reino, ainda pratica alguma dessas coisas que foi mencionada aqui? É muito forte, queridos, essa mensagem, mas nós não podemos nos enganar. Não podemos fazer uso da graça com uma má intenção. Deus perdoa, vou fazer. Ninguém sabe, ninguém viu. Deus está vendo. E Deus está te alertando, porque o tempo de se arrepender é hoje. O tempo de reconhecer o seu pecado, de pedir perdão e de permitir que o Espírito Santo continue a obra na sua vida é hoje. Não se deixe ser enganado, porque Deus é bom, Deus é amor, mas é justo e tem nos ensinado o caminho para a eternidade. No céu, quem pratica tais coisas não estará. E para aqueles que já vivem uma vida correta diante do Senhor, que já se libertaram dessas práticas, tenho algo muito sério para te falar. Certamente você vive ou convive com alguém, ou que é cristão, ou que é do mundo, que pratica tais coisas. Vou dar um exemplo. Num ambiente escolar, acadêmico, num ambiente de trabalho, tem aquelas pessoas que vivem uma vida imoral, que de repente são adúlteras, que praticam homossexualidade e que estão em assuntos imorais, em conversas que não convém nem nós ouvir, assim diz a palavra. E você está ali, talvez nem falando nada, mas dando risada do que aquelas pessoas estão falando. Alguém caluniador que não paga suas contas, tira vantagem e fazendo piadas de tudo isso, e você ali ouvindo e rindo, achando engraçado, querendo ser agradável. Cuide a postura que você tem, pois no momento que você empresta os seus ouvidos e consente aquela situação de forma confortável, para não confrontar, porque a pessoa não tem entendimento, a pessoa nem cristã é como se você estivesse apoiando o que ela está fazendo. Você não mostrou para ela que ela está numa prática errada, mas você deu risada. Será que Jesus estaria ali rindo com aquela pessoa? Quero te dizer que Jesus andava com todos, com prostitutas, com bandidos. Jesus andava com essas pessoas, mas pregando. Jesus sentava na mesa deles porque convidavam Jesus para comer, e Jesus sentava ali e falava sobre o reino de Deus. Você tem feito isso nesse ambiente? Se você não tem feito isso a diferença, retire-se. Não empreste os seus ouvidos, para que Deus não cobre isso de você. E quero te dizer que se você permanece em ambientes assim e é querido por todo mundo, o seu posicionamento não está agradando a Deus, certamente, porque as pessoas se incomodam com um filho ou uma filha de Deus que se posicionam na verdade, ainda que sem palavras. Um exemplo simples para você entender do que estamos falando.
O simples fato de você não beber bebida alcoólica incomoda as pessoas. Por que tu não bebe? Por que não pode beber? Ah, tu é santinho. E começa-se piadas e você não falou nada acerca disso, não se meteu na vida das pessoas. Mas o fato de se posicionar e não praticar incomoda as pessoas. É isso. O evangelho traz incômodo porque todo ser lá no seu íntimo sabe o que é certo e o que é errado. E Deus nos coloca em certos ambientes para que a gente venha a ser a diferença e não ser contaminado por aquilo, mas deixar que a luz de Cristo brilhe em nós, em amor, em paciência, não julgando ou apontando as pessoas, mas simplesmente vivendo o evangelho verdadeiro. O evangelho que não empresta ouvidos para as bobagens, para palavras torpes que estão sendo ditas naquele ambiente, mas uma atitude de uma pessoa com amor, que vai tratar todos com respeito. Isso faz com que pessoas sejam salvas para Jesus. Deus nos chamou, nos limpou, nos transformou para ser sal da terra e luz do mundo. Pessoas são ganhas para Jesus através de uma vida vivida no Espírito. E no início causa um incomodo e um desconforto, mas no andar dos dias as pessoas veem a diferença e veem a presença de Deus e querem ter o mesmo que nós. Que a luz de Cristo brilhe em ti e você não se engane, achando engraçado as práticas abomináveis para Deus que o mundo pratica. Não julguem o mundo, porque estes o próprio Deus vai julgar. Mas, se tratando de um irmão em Cristo que pratica algo assim, que não se arrepende, a palavra diz que nós não devemos nem sentar à mesma mesa. Pense nisso. Vamos orar? Santo Deus, a tua palavra é a verdade e a verdade nos liberta. E a verdade muitas vezes é difícil de engolir, principalmente quando nos criamos em um mundo tão pervertido, que vive tão distante do que o Senhor sonhou para nós. Mas nós, Senhor, reconhecemos que queremos ter as nossas vidas transformadas por Ti, viver a plenitude do Evangelho e alcançar mais pessoas, Senhor, através de nossas vidas. Assim como nós, o Senhor usou alguém para nos tirar das trevas, que o Senhor nos use, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que a Tua luz brilhe em nós, através de uma vida santa, correta, de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus, se alguém aqui que me escuta tem vivido uma vida imoral, tem adorado a ídolos, tem praticado o adultério ou o homossexualismo, é ladrão, é ganancioso, é bêbado, é caluniador, mentiroso ou assaltante. Em nome de Jesus, constrange com a palavra ministrada hoje e que haja arrependimento. O Senhor está te chamando hoje para o arrependimento. Peça perdão e recomece. A palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje você tem uma nova chance de recomeçar. Em nome de Jesus, entregamos a nossa vida, a nossa casa, os nossos bens, a nossa família e confiamos no Teu amor, que nos conduz a pastos verdejantes. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra te abençoou, compartilhe com alguém. Inscreva-se nesse canal se ainda não é inscrito e querendo Pai. Até o próximo versículo.